Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aula e módulo de número 14. O Evangelho da Graça, de graça. E por falar em amor, como falamos na aula 13, nossa aula agora é sobre o cáris de Adonai. O favor que não merecíamos, mas recebemos de graça, e deve ser de graça a pregação do Evangelho. Todos os dons que recebemos foram de graça. Se eu sei cantar, tocar instrumentos musicais, reger, compor, se tenho uma bela voz, bom timbre, boa dicção, se sei falar, se tenho boa memória, boa dialética, boa retórica ou qualquer outra qualidade, tudo vem do Todo-Poderoso. E veio de graça. E é de graça. Sem cobrar nada, que devo pregar, ensinar e desenvolver todos esses dons para a edificação do corpo do Messias. Para darmos valor à essência do Evangelho, vamos novamente dar uma passada em uma visão panorâmica da Babel cristã católica protestante, para entendermos a importância de hoje termos ênfase no Evangelho. O Salvador despertou pelo menos 12 discípulos quando as religiões farisaicas dominavam o povo. Não era assim? Depois levantou a Paulo para esse bom combate. Na sequência, tiveram grandes homens de Deus, entre eles, por exemplo, Policarpo, com seus erros. Agostinho, com muitos erros. Francisco de Assis, com seus erros. Grandes homens que marcaram história, que viram a primeira igreja cristã se esvair do sagrado e entrar num campo farisaico novamente. Até que após algum tempo vem Constantino, política, ocultismo, sociedades secretas invadindo a igreja, mariolatria, idolatria, santolatria, dogmas como o purgatório, entre outras podridões do sistema. Então vem Martim Lutero, Calvino, Knox e outros tantos, depois John Wesley, o evangelista Charles, um homem íntegro chamado Moody, depois vem Seymour, e seus muitos erros, com outros no movimento pentecostal da Rua Azusa, denominado Holiness, Santidade, que dali despontou grandes empresas eclesiásticas como a Assembleia de Deus, Assembly of God, também a Igreja do Nazareno, a Congregação Cristã, por exemplo, entre outras. Mas ainda assim, na década de 50, vieram Quadrangular, Deus é Amor, o Brasil para Cristo, etc. Grandes homens levaram e levam o Evangelho. Como assim, grandes homens, Aquil? Como assim? Filipenses, você pode dar um pause aqui no vídeo e ler. Capítulo 1 diz assim: não interessa se for por dinheiro, se é por interesse, se é por outra motivação carnal, humana, até diabólica, não sabemos. Apenas vemos os frutos, importa que o Evangelho seja pregado. Então Paulo, como um bom imitador de Cristo, ele disse: não tem importância, importa. Realmente a única coisa que vale, que importa, é a pregação do Evangelho. Billy Graham, um pregador ecumênico, David Paul Yun-Shu, na Coreia do Sul, Malafaia e etc. Hoje, embora criticados por muitos, inclusive por mim, por nós aqui, vide a teologia da prosperidade, simbolismos, numerologia e outras tantas heresias, mas eles estão pregando o Evangelho. Em algum momento na boca deles tem Evangelho. O Evangelho perpassa por esses círculos religiosos. O Evangelho passa por esses castiçais humanos. E a estes cabe Filipenses capítulo 1, versículo 6 em diante, 8, 10. Leia lá também. Em tempo, a briga televisiva entre Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Macedo, onde eu ri da opinião de um internauta que comentou: é o porco falando mal da pururuca. Vemos essas neopentecostais desde a década de 70 invadir os meios de comunicação e surpreender a todos pelo rápido crescimento
empresas com uma jogada de marketing sensacional. E a eles cabem também o contexto de Filipenses 1. Em algum momento tem evangelho na boca desses homens, nesses círculos religiosos. Cada vez que eles estendem a mão ao pobre, ao necessitado, ali está o evangelho. O problema é que em meio a tantas nomenclaturas, grupos, células, denominações, divisões pacíficas ou oriundas de dissensões, ainda assim, lamentavelmente, falta um lugar para muitos se reunirem como igreja, como congregação e concordarem. Pois como participaremos de uma ceia de amor? Como nos reuniremos como igreja em comunhão, se não comungamos das mesmas interpretações ou gostos, como está bem explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos 14, que já estudamos na aula anterior. Mais uma visão panorâmica para você agora de fato entender a importância de se ater no essencial. E continuar fazendo Babel na internet, continuar fazendo Babel nas reuniões orgânicas, vai ser o mesmo do mesmo. Após a queda do homem no Jardim do Éden, a Babel de Nimrod e Semiramis, o Templo de Salomão, a destruição do mesmo pela Babilônia, o desvio de dinheiro pelos sacerdotes no contexto do capítulo 3 de Malaquias, onde ofertas que eram para a reconstrução do templo enriqueciam os filhos de Levi, até que o templo novamente se ergue por Zorobabel, que estava na frente desse grupo de judeus. Posteriormente, segundo muitos judeus, o mesmo templo é profanado em sua arquitetura na reforma feita pela família herodiana um século antes do Messias, como diz o historiador Flávio José e outras pessoas, até que o Salvador chegou para que na condição real de descendente de Davi e não Salomão fundasse a igreja, noiva dele, única, formosa, magnífica, na tábua dos nossos corações, na adoração em espírito e em verdade. Igreja esta que sobre ela as portas do inferno, entre aspas aqui, que na verdade é Hades, não prevalecerão. Esta sim com a presença real de Adonai, e não aquele templo de Salomão feito de alvenaria, onde nele a presença divina só se encontrava por causa da Arca da Aliança e do compromisso com o povo dele. Afinal, Salomão era rei de Israel e estava na liderança de um povo que é de Adonai. Não somos templos do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo e ele habita em nós. Então agora a Arca da Aliança está aqui, como já estudamos, no templo de carne. O nosso Salvador expulsou os ladrões do templo e na segunda oportunidade vaticinou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Assim aconteceu em 70 depois de Cristo. Outros acham que não foi bem nessa época, mas é aproximadamente. Mas ainda antes disso o véu do templo rasgou e o caminho da graça nos fez ser livres. Entretanto, já estava feita uma confusão. Fariseus existiam, saduceus, essênios, cristãos, samaritanos. Estevão foi falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que aconteceu? Eclodiu o primeiro mártir da igreja. A divisão era tão grande, por exemplo, em Corinto. A divisão era tão grande. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros do Messias, como já abordamos aqui. A Igreja Católica depois surgiu e com elas grandes nomes da teologia, como já citamos, Policarpo, Tertuliano, Agostinho, E esses homens acabaram criando umas coisinhas assim, alguns acréscimos, algumas oscilações. De posse manual de mais de 2.600 originais pergaminhos, a Icaro em 4 séculos compilou a Bíblia, até a conclusão adulterada da Vulgata. Primeiro a Septuaginta, depois Vulgata, passando pela Grécia e Roma, chegando a nós atualmente com várias traduções. Vemos algumas diferenças entre Vulgata e os originais, com as traduções e versões que surgiam e surgem, mas mesmo com a fúria do dragão, a palavra do Pai é apta para ensinar, exortar, consolar e salvar. Em meio a tudo isso, voltando lá no Gênesis e vindo até hoje, de forma muito resumida, segue Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, o Império Medo-Persa, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, quando o Papa ganhou o título de rei, e atualmente os Estados Unidos e a Inglaterra.
Nessa mistura de Semíramis, Osíris, feitiçaria, inclusive entre sacerdotes, astrologia, consulta aos mortos, idolatria, Tammuz, como está lá em Ezequiel 8, deuses que Salomão adorou, farisaísmo, crescimento dos falsos judeus asquenazes, neto de Jafé, bisneto do É, como já falamos, significando o povo germânico da Alemanha. Ele foi o Gênesis, o epicentro dos europeus e Ásia. Khazars, né, temos um bom artigo lá no nosso portal para baixar, inclusive já colocamos aqui para vocês lerem, sobre os judeus, filosofias, fábulas, cabala, numerologia, simbologias, mitraísmo, templários, igreja ortodoxa, jesuítas, gnosticismo, ordem Rosa Cruz, maçonaria visível, Apocalipse 17:17, invisível, Albert Pike e outros, protestantismo, reforma que, como a própria palavra já diz, não houve renovação racional e nem tampouco novo nascimento, mas uma mera pintura na parede, permanecendo o sistema onde já começou dividida, vida e Martinho Lutero, que não comungava das mesmas ideias de Calvino, e por sua vez o calvinismo discordava do arminianismo da Holanda, o seu Arminius, e assim por diante. E depois veio o teosofismo de Helena Blavatsky, veio o movimento da Nova Era, autoajuda, deusificação humana, pentecostalismo da rua Azusa, sociedade Thule, e sociedades secretas diversas, Illuminatis, supermaçons, nazismo, e fascismo, e comunismo, socialismo, ditadura militar, Ku Klux Klan, racismo que apoiava o protestantismo e financiava encontros de milagres. William Marion Branagh, líder renomado do unicismo nos Estados Unidos na década de 50 e 60, e foi financiado pelos homens de negócio, como se fosse... tem um histórico, uma Adonep. Neopentecostalismo, teologia da prosperidade, hipnose, regressão, psicologia eclesiástica, movimento do cair no espírito, crescimento agora por fim do ateísmo, tem até a igreja, entre aspas, dos ateus, agnosticismo, seitas, divisões, carismáticos, grandes encontros ecumênicos, nova ordem mundial, sectarismo protestante avassalador, um templo em cada esquina, um hangout em cada esquina também na internet. Enfim, é muita coisa para dar uma pré-ótica panorâmica do porquê existir esse projeto e esse curso que vocês estão fazendo. Dá para entender o tamanho da Babel? O tamanho da confusão? Aí vem você aqui agora que saiu do sistema de braços cruzados, só criticando e dividindo mais ainda as opiniões. Está na hora de nos atermos no que é essencial, de falarmos a mesma linguagem, de vivermos aquela unidade perfeita de Atos dos Apóstolos. Não fomos levantados para pregar massagens, meus irmãos, e sim mensagens do Evangelho. Chega de pregações em templos e sinagogas para massagear o ego das pessoas. O verdadeiro Evangelho constitui em ser inimigo do mundo, odiado do mundo e consequentemente perseguido pelos próprios capitães dos templos religiosos, como está lá em Atos 4, Atos 5, os capitães dos templos. Ao saber também o mau testemunho que teve Lutero, as divergências que ele tinha com Calvino, e também o que dizer de Darwin, que era maçom e presbiteriano, e não só ele, outros tantos, o qual criou a maldita teoria da evolução, ou ainda, que tal citar só mais uma, o reverendo James Anderson, que criou a Constituição dos Maçons, usada até hoje, e era um pastor protestante. Quer dizer, são círculos religiosos. Quem criou o Dia do Maçom no Brasil? Um pastor batista. São círculos do mundo. Nós somos do Evangelho, não desse mundo. Evangelho da graça, porque não é da lei, da letra que mata. De graça, porque não pode ser comercializado. Por isso dizemos, não sou mais evangélico, nem gospel, nem protestante. Eu sou messiânico, eu sou cristão, eu sou discípulo salvo pelo Messias. E ponto final. Já existem nos censos de pesquisa do IBGE e demais institutos de pesquisa os católicos não praticantes. Faz tempo que existe essa classe. E agora, recentemente, surgiram os protestantes ou evangélicos não praticantes. Então incluam, por favor, hoje ou amanhã, quando esse grupo de irmãos da Igreja Orgânica for notável, e já é,
né? Nos Estados Unidos já é mais de 10% dos evangélicos. Aqui no Brasil, nos últimos 6 anos, saíram 6 milhões de evangélicos dos templos. Os cristãos ou messiânicos que não são católicos, eu não sou católico, a não ser que católico signifique universal, que é o significado da etimologia da palavra. Então, universal, sim, nós somos da única igreja. Eu quero uma igreja, a igreja universal, né? A igreja, não a denominação do Edir Macedo, a universal, a Assembleia dos Santos. Nesse caso, todos somos católicos e até apostólicos, porque apostólicos significa aqueles que são enviados. E nós somos enviados ao campo missionário para ajudar os necessitados, para pregar o evangelho àqueles que estão cativos, mas não romanos. Católicos, apostólicos, mas não romanos. Não do sistema do Vaticano, nem tampouco do sistema papal. Os cristãos, ou os do caminho, do único caminho, que não são evangélicos. Eu também não sou evangélico, a não ser que evangélico signifique anunciadores e seguidores das boas novas, que é o significado da etimologia da palavra. Nesse caso, todos somos evangélicos, até protestantes, quem sabe até pentecostais ou tradicionais, mas não do sistema de convenções humanas, dos desvios de dinheiro, da podridão gospel, da Babel protestante e do templocentrismo, pastor-cêntricos, idolatria e primazia a dogmas, doutrinas humanas, costumes, revelamentos, visagens profetadas, líderes, placas, nomenclaturas, denominações, liturgias, etc. Chamem-nos então, quem sabe, de os do caminho, messiânicos, o Salvador no centro de nossas vidas. Como aprendemos nas aulas anteriores, ênfase nos assuntos essenciais do Evangelho da Graça, de graça, e deixemos de lado tudo que não edifica. Eu espero que vocês tenham aprendido isso. Hoje todos querem criticar e falar de temas com senso comum e preconceito. Não conhecem nada sobre o assunto e querem emitir opinião. Confundem bereanos com críticos. Leem o título de um livro ou página e já querem criticar. Assistem 1 minuto de um vídeo que tem 2 horas e querem emitir opinião. Só podemos falar algo quando temos conceito. Conceito já formulado, firmado. Muito cuidado para não falarmos o que não temos fonte, sem conhecimento de causa, o que não temos provas. Tudo deve ser feito com ordem e prudência. Tem que se perguntar as fontes. É inadmissível que os irmãos que saíram do sistema e cuidam de páginas da igreja orgânica, que vão se reunir como igreja, fiquem falando coisas de vídeos, de sites, de páginas, de notícias que não são verdadeiras. Você tem que ver a fonte. Qual é a fonte? É confiável? Você tem que saber se é verdade. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas, como ordena a palavra de Adonai. Sem comprovação. Testemunhal, sem provas contundentes para fora. Fala do que você sabe. Fala do que você tem certeza. Não vai falar, inventar moda. Só para mostrar serviço, você vem lá e traz uma novidade porque você quer aparecer, porque você quer mostrar alguma coisa que ninguém sabe. Para com isso. Isso é besteira. Falemos do simples, do que é inteligível. Ninguém vai pregar o evangelho a outra pessoa no hospital, para alguém que está nos últimos minutos de vida, e vai falar de assuntos secundários. Aqui em Curitiba, recentemente, um adventista foi pregar para uma senhora que estava nos seus últimos dias de vida e disse: "A senhora aceita o sábado como dia de descanso do Senhor?" Ou um tabernaculano que foi no hospital e disse: "Se você sair daqui, você promete que vai se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e crer no profeta William Branham da última era?" Ou um irmão da igreja da Vó Rosa: "Se caso você sair desse hospital, você vai crer na Vó Rosa como consoladora e intercessora junto ao Pai?" E assim vai, Davi Miranda, Edir Macedo, Malafaia. Lamentável, não entenderam o Evangelho. Que você possa ter entendido e daqui por diante focar no que realmente importa. Eu digo como mandamento no Senhor: não
publiquem, não falem de coisas que vocês não sabem, que não têm provas. Não queiram complicar, não queiram aparecer, não queiram ser melhores. Falem do que é provado, do que é comprovado, do que é evidente, do que é simples. Quanto mais vocês ouvirem e menos falarem, melhor. E quanto mais falarem assuntos que têm fontes, assuntos que são pós-conceituados, que vocês têm conhecimento de causa, melhor. Vocês vão errar menos o alvo, vão pecar menos e vão agradar mais ao nosso Pai. Eu espero vocês na aula e módulo 15 sobre dois assuntos importantíssimos: batismo e ceia, a refeição de amor. Já já a gente se encontra. Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.